Bom, só falta a Dana entrar. Vamos esperar um minutinho. E vamos... Professora, você toca violão? Ai, Bia, eu tô tentando aprender, mas minha mãe toca, por isso que tem o violão aqui atrás. Aham. Eu Minha também mãe toca, meu namorado toca. gostaria de aprender a tocar violão. Oi? Também gostaria de aprender a tocar violão. Eu acho muito, muito legal o violão, mas eu não sei. Eu toco teclado, violão eu não sei. Ah, legal. Vamos compartilhar aqui novamente, então. Teclado. Você consegue tocar teclado, professor? Toco teclado. Violão eu não sei ainda, mas estou tentando aprender. Bom, então vamos lá, voltando. A nossa teoria celular. Então a gente viu aqui, lá para o século XIX, começaram a aperfeiçoar os microscópios, né, para poder enxergar melhor, para poder ter mais nitidez. Então também eles usavam os corantes para poder enxergar melhor, porque as células, como a gente falou aqui, que a gente tem o exemplo dessas telhas, é que elas são translúcidas e transparentes, né? A maioria das células. Então você precisa de corante para poder enxergar elas melhor. Então aqui, por exemplo, a gente está com um corante para poder enxergar essas células de tecido epitelial dessa moça, né? De tecido da pele dela. Dá dó imaginar que elas morrem e caem. Mas é o ciclo natural, porque elas só vida estão dela. morrendo e caindo Aceita. porque tem outras para entrar no lugar delas, né? Então elas Sim. estão sempre se multiplicando. Então aqui a célula fala que é a menor unidade estrutural e funcional, né? Então a gente falou aqui da unidade estrutural dela, que é ela que mantém o corpo, o organismo vivo, né? Ele que dá estrutura, porque ele está em todos os nossos órgãos, em tudo do nosso corpo. E também a unidade funcional, né? Que ela é capaz de realizar muitas funções no nosso corpo. Então, todas as funções, elas podem ser, as funções do nosso corpo, elas podem ser dentro da célula, né? Ou fora da célula, que também está realizando ali por um conjunto de células. Então, como a Bia já falou para a gente tem a célula, que um aglomerado de células formam os tecidos, um aglomerado de tecidos formam os órgãos, um aglomerado de órgãos, os sistemas, e vários sistemas formam o nosso organismo. Então, tudo isso a gente já viu aula passada, certo? Certo. A gente fez o experimento do copo, né, para colocar detergente, a gente fez várias bolhas que a gente conseguiu enxergar, então, a tridimensionalidade da célula, né, a partir das bolhas ali, para a gente tentar imaginar. E agora a gente vai entrar, então, Gente, quem tá fazendo essas bolinhas pela cara é a Luísa. Cara de quem tá fazendo arte. E agora a gente vai falar, então, sobre os tipos de célula. Então, olha lá, a Dana entrou. Dana? Dana, você está aí? Tô. Então tá. Então a gente só terminou a revisão até agora e agora que a gente vai começar a entrar na matéria de hoje, tá? Então, que são aqui os tipos de célula. Então a gente vai falar que todas as células, elas possuem uma composição química, né? Então elas têm proteínas, açúcares, gorduras e os ácidos nucleicos. Então todas as células têm uma composição química em comum. Contudo, elas se diferem daí com a função delas, né? Se elas vão precisar estar na sua pele, elas vão ter uma função. Se elas vão precisar estar no seu olho, elas vão ter uma função. Se elas vão estar no seu intestino, elas vão ter uma outra função. Então, daí elas vão divergir quanto à função delas. Mas todas elas têm uma composição química em comum, fora essa divergência, tá? Então, a gente tem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Então, a gente vai entender o que é isso, e é isso que eu falei para vocês que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Então, vocês vão estar no 7º ano, vocês vão falar sobre isso, vocês vão estar no 8º ano, no 9º ano, no 1º colegial, 2º colegial, 3º colegial, o vestibular vai falar sobre isso, dependendo da área que vocês vão fazer na faculdade, vai falar sobre isso. E quando alguém falar para vocês, é uma célula eucarionte, você já tem que saber o que é uma célula eucarionte. É uma célula procarionte. Você já tem que saber o que é uma célula procarionte. E é isso que a gente vai aprender agora, tá?
Então, Tá. as células procariontes e eucariontes, elas se diversificam basicamente em uma característica, que é a presença ou a ausência de uma membrana que vai delimitar o núcleo. Então, aquela membrana que vai ficar, que vai delimitar aquele núcleo daquela célula. Toda célula vai ter aquele núcleo e essa membrana é a diferença. Então, as células procariontes, elas têm essa ausência dessa membrana e as células eucariontes, elas possuem essa membrana que delimita o núcleo. Nós, seres humanos, temos as células eucariontes. Então, você pensa, eu tenho a célula eucarionte, tá? É um jeito de lembrar. Bom, então vamos lá. As células procariontes, elas têm estruturas mais simples, por isso que elas estão em algumas bactérias, né? As bactérias nos seres que são unicelulares, elas são menos compartimentalizadas. O que isso quer dizer? Elas têm menos compartimentos. Então, ela tem tudo mais solto no citoplasma, que é esse líquido que a gente tem aqui, ó. Tudo esse líquido aqui que a gente já falou na aula passada, né? No outro tema, acho que no tema 2, né? Que é o citoplasma, que é esse líquido viscoso que a gente tem aqui. Então, o que a gente precisa guardar dos procariontes é que ela não tem esse núcleo, essa membrana que vai determinar o núcleo, tá? Então, o material genético que fica dentro do núcleo, ele vai ficar solto no citoplasma. Por que ele vai ficar solto no citoplasma? Porque ele não tem a membrana que vai segurar esse material genético lá dentro. Então, vamos lá. Vamos pensar. A gente tem a célula. Vocês estão vendo minha mão, né? Sim. A gente tem a célula. Dentro da célula, a gente tem um núcleo. E dentro desse núcleo, a gente tem o material genético. Isso em células eucariontes, né? Que tem a delimitação. Já nas procariontes, a gente tem a célula e o material genético, por não ter essa delimitação, essa membrana do núcleo, o material genético fica solto. Então, essa é a maior diferença de uma célula para outra, das procariontes para as eucariontes. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá, as eucariontes. Então, como a gente falou, as eucariontes, por elas possuírem essa membrana que delimita o núcleo que está aqui dentro, então aqui eu tenho a célula, aqui eu tenho o núcleo, e o material genético fica lá dentro, então eu tenho essa membrana que delimita o núcleo, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem. Aqui a gente tem a membrana que delimita o núcleo e o material genético vai ficar aqui dentro. Então, ele vai ficar guardadinho aí dentro. Já na procarionte, o material genético fica solto. Tá solto aqui no citoplasma, porque não tem nada que segure ele fechadinho. Nas eucariontes já tem. Então, é um pouquinho mais organizada, né? É uma estrutura um pouco mais complexa e ela é mais compartimentalizada. Elas têm mais compartimentos. Tanto que o material genético fica guardadinho lá dentro do núcleo. Tá bom? Então, essas células eucariontes são encontradas, então, nas plantas, nos animais e em alguns outros seres unicelulares. Tá? Então, nós temos o tipo de célula eucarionte. Eucarionte. Tá? Vocês entenderam essa parte, gente? Que é bem importante. Agora, vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês. Sim. Tá? Então, procariontes não tem, deixa o núcleo ali, o material genético solto no citoplasma. Eucariontes tem o núcleozinho bonitinho e o material genético fica guardadinho ali. Então tá. Então, vocês sabendo isso, a gente já vai então para outra característica aqui da matéria que a gente vai falar e que vocês também vão ter que guardar para o resto da vida de vocês, que vocês vão ver isso até no mínimo até o terceiro colegial, né? Dependendo do que vocês forem fazer na faculdade, dependendo do que vocês forem trabalhar, vocês vão saber disso, vão ter que guardar isso também mais pra frente. Eu pretendo ser biólogo veterinário, então vou ter que usar isso para sempre. Então, você vai usar isso pro resto da sua vida, João, com certeza. Então, ó, as células a gente tem, então, as células animais e as células vegetais. Células animais, as que estão presentes nos animais. E as células vegetais, que estão presentes nos vegetais. Certo? Então, as células animais, ó, a gente tem esse exemplo aqui e a gente tem a célula vegetal aqui. A gente tem algumas diferenças entre elas. O que é exclusivo da célula animal são os centríolos.
Então, a gente tem várias organelas ali. Lembra que a gente falou na outra aula? A gente comentou sobre as organelas, não falou a função de cada uma, mas a gente comentou que tinha um monte, né? Ó, aparelho de Golgi, lisossomo, ribossomo, membrana plasmática, citoplasma, retículo endoplasmático rugoso. Então, tem, tipo, um monte de organelas, certo? Então, a gente sabe que na célula animal, o centríolo vai estar presente. E na célula vegetal, não vai ter centríolo. Então, essa é uma diferença de célula animal e célula vegetal. Centríolo é específico de células animais. E as mitocôndrias na célula animal, ela tem função de respiração. A mitocôndria, ela tem tanto na célula animal quanto na célula vegetal, tá bom? A única organela que é específica da célula animal são os centríolos. Então, a gente tem centríolos, as plantas não, tá? Tá. E a célula vegetal, ela tem mais especificações. A célula vegetal, ó, tá vendo aquelas organelas que eu falei, ó, retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, o ribossomo, então elas têm as mesmas organelas que animal, só que ela tem algumas a mais. Então, a parede celular é uma diferenciação da célula vegetal, ela tem essa parede aqui, ó, ela tem essa parede que ela vai estar antes da membrana plasmática. Então, as nossas células, elas só têm a membrana plasmática. Já as células vegetais, elas têm a parede celular antes, depois a membrana plasmática, tá? Ela fica mais protegidinha que a nossa. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que muda do retrículo endoplasmático? Eu não tô escutando, João. Que muda do retrículo endoplasmático rugoso ao retrículo endoplasmático liso? O que muda? São as funções dele, João. A gente não vai falar disso agora, porque senão vai ficar muita informação. Mas cada organela tem a sua função. Lembra que eu falei da mitocôndria aqui, nesse outro slide? A mitocôndria ela tem a função de respiração celular. Então, é uma função, cada organelazinha vai ter uma função. E o que muda é que esse aqui, ele é mais rugoso, esse aqui é mais liso, e cada um tem a sua função. Mas a gente não vai entrar nisso agora, senão vai ficar muita informação, né? Já é bastante coisa. Então, o que a gente tem aqui para ver é que a membrana vegetal, ela tem essa parede celular, né? Como eu falei para vocês, tem a parede celular, depois a membrana plasmática, então ela é bem protegidinha, né? Essa parede celular, ela protege e dá a sustentação da célula. Então, a célula fica bem rígida, porque ela tem essa parede celular. Tem também os cloroplastos na célula vegetal, que não tem na célula animal, que esses cloroplastos, eles dão a pigmentação verde, que é a clorofila, para poder fazer a fotossíntese. Então, elas têm essa função para poder fazer a fotossíntese. A gente não faz nosso próprio alimento, né? Então, nós somos seres heterótrofos, a gente não produz nosso próprio alimento. Os vegetais, eles produzem, então eles precisam, dentro das células dele, de funções que sejam compatíveis para eles poderem fazer a fotossíntese. Então, o cloroplasto é uma delas. O cloroplasto, ele dá essa pigmentação verde, que é chamada de clorofila, que daí ele consegue fazer a fotossíntese. E os vacúolos citoplasmáticos. Então, parede celular, os cloroplastos e os vacúolos. Os vacúolos, eles vão armazenar água, sais minerais e outras substâncias. Então, essa é a função do vacúolo. Então, o vacúolo está presente apenas nas células vegetais, porque as células vegetais, elas precisam de um espaço na célula para poder fazer esse armazenamento de água, sais minerais e outras substâncias. Então, a gente tem uma organela na célula animal, que é exclusiva da célula animal, que são Vamos, pessoal? Bia, você caiu? Sim. Mas Então, já tá tudo bem. Tá, você perdeu alguma coisa? Quando que você caiu? Lisossomo. Um pouco do vegetal. Então, eu só expliquei aqui na vegetal, eu só expliquei as 3 organelas que tem na célula vegetal que não tem na célula animal, tá?
A gente está fazendo a diferenciação entre as duas células, animal e vegetal. Certo. Aí eu expliquei a parede celular, cloroplastos e o vacúolo. Você pegou toda essa explicação? Sim, isso eu tinha escutado um pouco antes. Então você caiu rapidinho, você voltou rápido. Então, o que eu estava perguntando para eles, Bia, é o seguinte. Então, a gente já fez a diferenciação da célula animal e vegetal. Então, agora eu estou perguntando, qual organela é exclusiva da célula animal? Os centríolos. Isso, Centríolos. exatamente, os centríolos. Eles são específicos das células animais. Então, guardem, né? As diferenças da célula animal e vegetal. A maioria das organelas tem nas duas células. Só que os centríolos são exclusivos da célula animal. E quais são as organelas que são exclusivas das células vegetais? Acho que eu perdi isso. Vacúolo. Sei. Vacúolo, qual mais? Cloroplastomo. Cloroplastos e por último? A parede celular. Isso. Então, eu só expliquei, gente, as organelas que são diferentes, tá? Eu só falei aqui sobre as organelas que são diferentes. Porque a gente está vendo só a diferenciação entre a célula animal e a célula vegetal. Então, as organelas que são iguais, a gente não comentou. Oi, João, fala um pouquinho mais alto que eu não estou escutando. Quando a gente vai para o ventrículo endoplasmático liso ou rugoso? Eu não escutei ainda, João. Seu áudio tá ruim, Quando a João. gente vai para o ventrículo endoplasmático rugoso ou Quando liso? a gente for falar das organelas em comum. Por enquanto, a gente está falando das diferenciações. Então, a gente está falando da organela, da célula animal e da célula vegetal. Está fazendo a diferenciação entre elas. Então, a gente sabe aqui agora que a célula animal tem uma organela específica que é o centríolo, que faz a divisão celular, e a gente sabe que a célula vegetal, ela tem a parede celular, os cloroplastos e os vacúolos citoplasmáticos, que são específicos de células vegetais, certo? Certo. Então tá. Então aqui eu coloquei a imagem que vocês têm na apostila também, que é uma imagem muito legal, que coloca uma célula do lado da outra. Então a gente tem as duas células aqui. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal são células eucariontes, certo? Que a gente viu lá atrás, que tanto os animais quanto as vegetais têm células eucariontes. Então, elas possuem a delimitação do núcleo, né? Elas possuem a membraninha que tem em volta do núcleo, então o material genético fica guardadinho ali dentro. Tá? Tá. Professora, Oi. Quem por que falou? agora nessa imagem tem tipo umas salsichinhas na célula vegetal? Hã? Salsichinhas. Aqui, ó. São as organelas, João. Ó, todas as organelas estão indicadas com a setinha. O que eu queria que vocês focassem aqui é essa parte do núcleo aqui que eu falei para vocês, ó. Então, a gente pode olhar, fazendo a comparação de célula animal e vegetal, a gente consegue olhar aqui, ó, que isso aqui é a célula, essa é uma célula animal, né, como tá falando aqui. E aqui, essa bolinha aqui é o núcleo, tá? Então, aqui a gente tem essa delimitação, né? Então, o núcleo tá aqui bonitinho com a membraninha dele. Aqui também, ó, tem a célula inteira aqui. Vocês veem até que o formato é diferente, né? Ó, a gente tem a célula vegetal inteira aqui. E aqui a gente tem também o núcleo, bonitinho, com a membraninha dele. Então, não tem material genético solto. Se não tem material genético solto, as duas são eucariontes, certo? Professora, Não dá pra te ouvir, João. Se o material genético tivesse solto no citoplasma, seriam células procariontes, mas como eles estão bonitinhos dentro do núcleo, então são células eucariontes, tanto animal quanto a vegetal. Pode falar, João. na foto que você está mostrando agora, É uma Tá vendo? representação, né? Não é uma foto. É uma representação Mas- das células. Pode Tem falar. uma célula laranja no meio de tudo, esse verde? Eu posso fazer uma setinha apontando? Isso aqui, você tá falando? Sim, aqui, ó. Onde está a célula em cima. Isso aqui é o vacúolo. Não é o vacúolo. Esse azul aqui é o vacúolo.
aqui, ó. Ah, isso daqui são mitocôndrias. Esse laranjinha aqui são mitocôndrias. Não tem nenhuma setinha Isso falando o o que que é. vacúolo. Não tem nenhuma setinha falando que aquilo ali é mitocôndria ou não. Ah, não, mas aqui ela só não tá específica, mas aqui, ó, tá vendo que aqui tem a mesma organela, ó? Aqui tem a mesma, ó. E aqui tá falando que é mitocôndria. Tá vendo? Então aqui você já sabe que é Oh. mitocôndria, porque você sabe que a mitocôndria está nos dois tipos de célula. Então, como a gente falou, todas as outras organelas estão nos dois tipos de célula. O que diferencia? A célula vegetal, a gente tem parede celular, que faz com que ela seja mais protegidinha, né? Tenha mais sustentação. Então, a parede celular é rígida para poder dar essa proteção e sustentação para a célula. Os cloroplastos, que tem a pigmentação verde, que é a clorofila, né, para poder fazer a fotossíntese, e os vacúolos citoplasmáticos, que é onde vai armazenar a água, os sais minerais e as outras substâncias. Então, essas são as 3 organelas específicas de célula vegetal. E a organela específica de célula animal são os centríolos. As outras organelas, elas compartilham entre si. Então, a mitocôndria que está aqui, ela também está aqui. Tá bom? Posso falar mais uma coisa? Oi. Porque nessa imagem só o animal parece uma boca aberta. Ela tá cortada só para a gente conseguir ver dentro dela. É uma célula. Isso aqui é uma célula. Ela é essa célula aqui especificamente, ela é redondinha. Então, células têm vários formatos, né? A gente já falou disso na outra aula. Mas essa célula específica é redondinha. Então, aqui ela tá cortada no meio para a gente poder ver o que tem dentro dela. Porque se ela tivesse inteira, a gente não conseguia ver o que tem dentro, né? Então, essa representação aqui é uma célula cortada para a gente conseguir enxergar dentro. Tanto que até o núcleo, ele tá cortado para a gente poder enxergar dentro. Essa célula também, ó, ela foi cortada na metade para a gente poder enxergar o que tem dentro. Entendeu? A Você não me engana, representação. professora? Eu sei que isso aqui é uma boca. Oi? Você não me engana, eu sei que isso aqui é uma boca aberta. Não tem boca, é uma célula. É uma boca aberta. É uma célula. Então, ó, como a gente Boca pode ver aberta. aqui, ó, a gente tem as principais, então, aqui, que a gente pode ver que é exclusiva, o centríolo, aqui o vacúolo, que é onde armazena, né, a água e tudo mais, a parede celular, para deixar a célula mais protegida da sustentação, e o cloroplastos, que é onde tem a clorofila, que vai auxiliar daí na fotossíntese, tá? Então, essas são as diferenças que a gente precisa guardar para poder diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. E células procariontes e eucariontes, a diferença é a delimitação do núcleo, né? Certo? Certo. Então, todo mundo entendeu que aqui, ó, na procarionte a gente tem o material Também a genético procarionte, solto professora. no citoplasma, e aqui a Posso uma eucarionte coisa? tem... Espera um pouquinho, João, deixa eu só terminar. Aqui vocês estão Tá vendo bom. que o material genético está solto aqui no citoplasma, então ela não tem a membrana para delimitar o núcleo, então não tem o núcleo para o material genético ficar dentro. E aqui a gente já tem tudo mais compartimentalizado, né? A gente tem o núcleo bonitinho, o material genético bonitinho dentro do núcleo. Pode falar, João. Volta para a imagem da procarionte. Tá aqui. É uma bolacha, já percebeu? É uma célula procarionte. Não parece uma bolacha. Parece sim, as bolachas Maria. É bom para você guardar. Você fica fazendo essas semelhanças, né? É bom para você guardar. Você vai pensar, uma célula procarionte, é aquela que parece uma bolacha. Então, o material genético está solto dentro dela. É bom você fazer isso para você ir guardando. Tá bom? Todo mundo entendeu, Sabe o que isso gente? aqui parece Diferença? também? Da planta? Sabe o Oi? que parece? Hum, Sabe da planta parece? Parece, sabe aquele treco dos Digi escolhido de Digimon? não assisto Digimon. Não conheço. Deus não vai saber, mas eles têm tipo um relógio que vê os Digimon e parece aquilo, é igualzinho. Eu não conheço Digimon. Todo mundo Achei entendeu legal. tudo, gente? Sim, professora. Entenderam? Tá tudo certo? Alguma dúvida? Sim.
A Lu colocou uma mãozinha aqui, que entendeu. Dana, alguma dúvida? Não, professora. Não. Tudo certo? Bia? Isso, Yoshi. Yoshi lembra tanto o João que ele parou de existir. Bia, tudo certo? Bia, Ai, tudo certo? oi. Tudo Alguma certo? dúvida? Não. Então tá. Então vamos lá para os nossos recados da aula, então. Então, como eu falei, tudo isso que a gente viu hoje é muito importante para o estudo de vocês daqui para frente em biologia, em ciências. E eu falo para vocês lerem a apostila, para vocês conseguirem entender todo o conteúdo, assistir essa aula de novo, coisa que a gente sempre fala, né? Participar do fórum e atividade para comentar da aula aberta, que a gente já falou, né? E daí eu vou passar uma atividade para vocês, então, para vocês me entregarem para a próxima aula, que vai ser a página 27, 28 e 29, tá bom? Já vi lá no portal. Então, eu já criei a atividade lá para vocês colocarem lá no portal. A atividade já está aberta, então vocês podem mandar a partir de agora até o dia 20, às 18h20. E então, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a isso, vocês podem me mandar no WhatsApp, pode mandar no portal nas minhas mensagens, pode mandar no portal, no fórum que eu deixei aberto. Vocês ficam à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Mas o que eu queria pedir para vocês é que vocês tirem as dúvidas, tá? Porque algumas atividades, alguns de vocês estão me entregando sem responder algumas questões. Então, tem algumas questões que vocês estão me entregando em branco. Então, se vocês estão me entregando em branco, é porque vocês estão com dúvidas. Então, não pode ficar com dúvida de jeito nenhum, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, tirem as dúvidas no fórum, no WhatsApp, onde vocês quiserem. Mas não fiquem com dúvidas e não me entreguem respostas em branco. Fala, João. Posso falar uma coisa? Fala. Deixa eu pensar aqui. Certo. Tudo para hoje. Tudo que só teve hoje já foi previsto, porque se fazer 20 vezes 20 dá 40. 40 fosse só o T e o NA fica quarentena. Então, a data de hoje previu a quarentena que ia ter. Eu não entendi nada, João. Não entendi sua conta. Mas, ó, deixa eu só terminar de falar, que senão vai acabar o nosso tempo da aula. Rapidinho. Você já fala de novo sua conta pra gente. Só terminar os recados. Ó, aqui a gente tem, então, a atividade para vocês entregarem para a próxima aula. Então, a gente está hoje na aula dia 18. Então, vocês me entregam daí na aula do dia 20. E na aula do dia 20, a gente vai entrar aqui, vai fazer uma live também para a gente poder conversar sobre todos os assuntos falados até agora da apostila 3, porque dia 25 eu entrego a prova para vocês. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? A gente vai conversar junto sobre as disciplinas. Então, se vocês já quiserem ir estudando também, para já ir levantando dúvidas, mas fiquem tranquilos que do dia 20 ao dia 25, eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Também. A gente abre um fórum lá e vocês têm todo esse tempo para tirar as dúvidas sobre a matéria da prova. Mas, enquanto isso, então, vocês me entregam as páginas 27, 28 e 29 até dia 20, tá? Entre os dias da prova, que eu vou entregar a prova para vocês. Ih, a Bia caiu de novo. Bia? Bia? Bia até saiu. Minha internet tá ruim hoje. Então, ó, eu tava falando para eles que tem que entregar a atividade, né? Página 27, 28 e 29 até dia 20. E daí, a partir do dia 20, no dia 20 a gente vai fazer uma revisão para a prova. E a partir do dia 20 até o dia 25 eu tiro dúvidas de vocês, de tudo que vocês quiserem, tá? Sobre a apostila 3. Só que daí, a partir do momento que eu entregar a prova para vocês no dia 25 até o dia 27, eu não tiro dúvidas mais, tá? Porque vocês vão estar com a prova com vocês. Então, vai ser o período que vocês vão ter para fazer a prova. Então, eu não vou ficar tirando dúvidas, porque vocês já tirariam todas as dúvidas até o dia da prova, tá bom? Tá bom. Professora, Oi, e Bia. o trabalho bimestral? Como que vai ficar? O trabalho bimestral, vocês vão me entregar que dia cada 8. um vai ficar? Vocês já não me falaram o tema? Eu quero ficar com o primeiro tema
Sim, você e a Falando Lu, sobre as teorias. Eu quero fazer também. você e a Da- Lu já falaram que querem ficar com o Passa primeiro você. tema, Ai. né? Sim, eu quero. Falando sobre a teoria da vida. Teoria biogênese e biogênese. Isso. Você e a Lu já me passaram que vocês querem ficar com esse primeiro tema. A Dana, você não me passou ainda, né? Qual tema você vai querer? Já, lá no fórum. Ah, você passou no fórum. Tá bom. E João, você precisa daí me passar qual que é o tema que você vai querer, tá bom? João? João não tá aqui, gente? Caiu. Caindo Não, as tá todo mundo ligações, caindo. gente. Não tá. Então, o João ainda precisa me passar qual que vai ser o tema dele. Então, sobre o trabalho bimestral, então, que era o próximo ponto, que a Bia já adiantou pra gente. Vocês vão me entregar dia 8, e daí vocês vão me passar lá no portal, que já tá aberta a atividade também, tá? Então, é até dia 8. Ai, professora, eu acabei o meu trabalho bimestral dia 27. Pode mandar dia 27, não tem problema. Fiquem à vontade. É até dia 8, tá bom? Combinado? Tá linda a sua franja, Lu. Sim. Pode parar de arrumar a franja. Eu deu com toque, isso é muito ruim. Tá ótima. Tá arrumando a franja toda hora. Então é isso, gente. Então, vejam as aulas, que a prova vai ser baseada nas aulas que a gente teve aqui, que a gente conversou, tudo que a gente falou. Tudo que a gente falou também tá na apostila. E então, a aula que vem é revisão, tá? Dia 20. Revisão e eu pego a atividade de vocês, 27, 28 e 29. Ok? Alguma dúvida? Não. Então é isso. Ah, e lembrando que a prova vale 9, né? Porque Let's um ponto vocês já têm do comentário que vocês fizeram sobre a aula aberta. Então, do feedback de vocês da aula aberta. E Então, a todo mundo história. já tem um ponto na prova. Professora, eu tenho que agradecer aos meus gatos porque eles me deram essa nota. Então, o comportamento deles que você analisou, né? Sim. Então é isso, meninas. Então a gente vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Já carregou, que bom. Let's kill them. Bom, então é isso. Então a gente já pode finalizar. Se vocês não têm nenhuma dúvida, a gente já encerra por aqui. E se as dúvidas forem surgindo, porque provavelmente vai surgir, né? A gente tem várias páginas aí para vocês resolverem. Vocês podem falar lá no fórum, falar no WhatsApp, onde vocês quiserem. Professora, 3 Bia. páginas. Oi, Bia? Ixi, travou, Bia. Let's kill them. Só não trava a Luísa dançando, ó. A Lu tá firme e forte aí, dançando. Sabe como que o professor de matemática passa? Ele passa 13 páginas. No mínimo. No mínimo. No mínimo, viu? Gente, matemática. Ele passa bastante lição mesmo. E o engraçado que pra minha irmã é só 3 páginas. Mas às vezes são 3 páginas de exercícios mais difíceis. Às vezes os exercícios de vocês são mais longos. Gente, tudo tem um porquê. Se ele passa, é porque vocês precisam aprender. Confiem no professor de vocês. É triste, professora. Principalmente quando todas as questões são difíceis. É que nem a Lu falou. A Daphne não estudou para isso, para falar com vocês. A Ana Paula não estudou para isso, para falar com vocês. O professor estudou para isso, para dar as matérias certas para vocês. Então, se ele está fazendo isso, Ele seria um bom- necessário para o aprendizado de vocês. Professor de speak English. Cada matéria tem um perfil, gente. Às vezes passa mais matérias, às vezes passa menos matérias. Cada professor tem um perfil, Marisa cada podia matéria tem um ser uma perfil. cientista. Olha o que ela tá fazendo? Dando aula para nós. Matemática. Vocês vão usar muito a matemática na vida de vocês também. Tudo tem matemática. Eu tava fazendo tarefa com a minha sobrinha, que tem 4 anos. Eu falei para ela, a gente tava estudando números. E ela falou, mas onde tem números? Eu falei, na sua vida inteira tem números. E a gente começou a olhar todas as coisas que tinham ao redor dela, tudo era número. Quantas canetas ela tinha perto dela, quantas páginas tinha na apostila dela, tudo ela precisava saber contar. Então, matemática está em todos os lugares. Vocês verão isso também. Querendo ou não.
E Querendo português ou não. também, né? Bem como ciências. Ciência, todas as Ciência matérias. também tá em todo lugar. Bactéria tá em todo lugar. Sim, exato. Não Ciências só também. ciência. Pensa. A história também, porque Geografia tudo tem também tá em todo história. lugar, né? A história, cara, é tudo muito importante. Geografia também, E, tudo é muito e o importante, legal né? A é gente que aprende. todas as matérias se conectam. Sim, exato. E Tipo, essa vamos é essa a supor. nossa função, a gente conseguir entender todas as matérias, todas juntas. Porque é no nosso cotidiano que a gente vai vendo que tem ciência, junto com Professora. matemática, junto com geografia. Vamos supor assim, bora pegar um exemplo em que a história se junta com ciências. Vamos supor que antigamente houve uma pandemia, né? Aí, faz muito tempo atrás, essa pandemia volta. Aí tem que pegar os estudos da história, mais ciências para a ciência analisar a história e ver como que seria possível criar uma cura. Ou seja, já juntou Vou ali fazer tudo. uma crítica. Muito bem, Bia. Adorei Eu seu vou fazer uma exemplo. crítica. É exatamente isso. Ó. Fala, Lu. Infelizmente, fazer uma crítica. É. Boa noite. Infelizmente, história e ciências não acharam a cura do coronavírus. Ainda. Entendeu? Porque demora, né, pra gente poder fazer uma Ou- vacina. Ou vai demorar bastante. Mas eles vão conseguir. Lembra que a gente falou Muito bom. no primeiro semestre sobre isso? Lembra, Lu? Que a gente falou sobre cobaia, que a gente falou sobre experimentos. Eu Lembra? não tentei o nick, né? Vocês lembram de tudo Lu, isso? termina esse robô logo. Eles já estão fazendo teste de vacina, já fizeram em animais, agora vão fazer humanos. E tipo Então- assim, Tem todo um processo, né? Por isso que demora. eu tenho muito orgulho dos profissionais da saúde, porque eu não aguentaria ter uma pessoa aberta, ok, uma pessoa aberta, com os ossos à mostra, certo? Então, tenho muito orgulho dessas pessoas. E professores também, viu? Porque eu não aguentaria aguentar um monte de teste. Eu não aguentaria. Mas professores estão aqui para aguentar. E livrar os pais, tá? Então, Cara, e tem lugares que é um absurdo. Eles não deixam os mágicos usarem máscara, luvas, proteção nenhuma. Porque aí os pacientes falam que os pacientes não gostam que sentir que tem né? Como se não existisse. Tipo, é como se o médico colocou a proteção. Nossa, ele tá com coronavírus. Cara, é uma raiva e fala assim, não, você não vai colocar os equipamentos. Cara, dá uma raiva enorme das pessoas. Dá uma raiva mesmo. Imagina que a pessoa pega médicos, coronavírus só porque enfermeiros. uma pessoa achou que tava com corona. É, gente, é muito complicado essas Aí coisas, né? principalmente Porque as pessoas, a gente não tá vendo, né? não. A gente, nem sempre o vai vírus a gente saber. não consegue ver. É muito pequeno, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, porque a gente não consegue ver. Então a gente precisa tomar os cuidados, todas as precauções, né? Porque É absurdo isso que as a gente pessoas não sabe, fazem. porque a gente mano. não tá enxergando. Gente, falta 1 minuto para encerrar a nossa aula de novo. Ah, Nosso deixa eu link. falar uma coisa antes. Vamos ver se eu consigo rapidinho. Corre. Tá, é o seguinte, se a gente conseguisse ver os vídeos, as pessoas iam obedecer e iam ficar em casa. Talvez. Se a gente Terminou visse, pelo menos hoje, ficaria né? mais fácil, né? Então, ó, deixa eu encerrar a aula, que aqui já apareceu. Que falta só. Peraí, Lu. eu vou sentir mais. Passa no jornal TV Tem, tá? Aqui eu tô amanhã na TV. Vocês podem fazer o telejornal de vocês sobre isso. Ó, falta mais um Eu minuto vou aqui. terminar uma telejornal, tô fazendo. Eu não sei quanto tempo falta, então eu vou encerrar para não fechar na nossa cara, tá? Para não acabar Tá bom, e a gente não encerrar. Professora, posso dar uma ideia de atividade? Terminou a aula? Ana, escreve lá no nosso WhatsApp. grupo que não vai dar tempo, vai acabar. Tá bom. Gente, Terminou. qualquer Tchau. dúvida, qualquer comentário, Aula. posta lá no nosso grupo, tá bom? Tá. Aham. Tchau. Tá bom? Dedinhos pra Vai acabar acabar. nosso tempo. Aula! Mas não deixem de comentar lá, tá? Não Aham. esqueçam. Podem comentar lá que a gente responde. A Dedinhos gente pra continua a nossa acabar. conversa por lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau.